Eu quero falar com vocês sobre a SafeMoon, mas ainda não. Eu quero alertar vocês algo, pessoal. Algo interessante também que vocês têm que ter em mente é a PointPay. PointPay, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a PointPay. Vamos aqui abrir o gráfico da PointPay, Exchange.PointPay, IO e tudo mais, né? Eu tô meio com, falta 24 horas pro lançamento. Eu vou ver o lançamento da PointPay, tá bom? Vou ver, a gente vai comprar. Eu não comprei PointPay. Cheguei a criar conta para comprar, mas depois algumas coisas chamaram a minha atenção e eu não comprei PointPay. Eu vou explicar para vocês agora porque eu, Ednei, não comprei PointPay, tá bom? Vou explicar para vocês. A primeira coisa que me deixou meio com um pé atrás na PointPay é o que? É o fato de o preço subir sem volume de negociação. E a gente já sabe que isso causa o quê? Isso causa afundamento do preço. Eu apostaria com vocês que no lançamento de PointPay o preço vai despencar muito. Eu apostaria isso com vocês. Mas eu não quero influenciar o investimento de ninguém, tá? Mas eu estou dizendo algo que eu acho. Vocês não devem se basear só no que eu acho, né? Claro que tem pessoa que baseia, que leva... Eu tô aqui meio que para mostrar um contraponto. Muita gente é a favor e eu quero mostrar contrapontos. Eu quero mostrar que existem coisas contra, entendeu? Não é tudo tão bonito da forma que parece. A gente já viu que só antes do lançamento tem pessoa que já fez mais de 50% do que comprou. Né? Porque olha só, em poucos tempos aí, por exemplo, quem comprou... Se eu comprar hoje... na segunda-feira isso, price increase by 33%, né? vai crescer 33%. Se eu comprar hoje, no lançamento o preço eu vou ganhar mais 33%? Como assim? Sem volume de negociação? Como assim? Na minha opinião, pessoal, a PXP tá cheirando o quê? Ela tá cheirando scam. Né? Tá cheirando fraude, na minha opinião, tá bom? E hipoteticamente, só para não me complicar também, hipoteticamente, digamos, né? Eu não vou dizer com certeza, porque eu não tenho certeza de nada, eu não posso afirmar isso com certeza, eu não posso dizer para vocês, PXP é SK, não posso dizer isso. A ideia do projeto é boa, um banco de cripto, mas isso aqui não cheira bem para mim. Eu vou pagar para ver. Depois do lançamento, eu poderia entrar no lançamento, seria um dos primeiros lançamentos que eu entraria. Eu nunca entrei no lançamento. Depois do lançamento, eu posso avaliar a compra do token. Mas antes do lançamento, com certeza eu vou ficar de fora. Com certeza absoluta. Aí também tem outros pontos que me chamam a atenção, né? Por exemplo, aqui, vamos lá. Isso daqui, quanto mais pessoas você colocar, você ganha 50%. E isso daqui fez muita gente aqui. Fez muito youtuber fazer vídeo e colocar o link lá na descrição, né? Para o pessoal entrar que ele ganha 50%. Ok, o cara está defendendo o interesse dele. Nada contra mesmo. Né? Nada contra mesmo. Isso o cara trabalha, se ele acha que o projeto é bom, se ele mesmo colocou o dinheiro dele, não tem por que ele não dizer o pessoal que quer comprar para entrar pelo link dele. Não tem nenhum problema. O problema é quando o cara ele não coloca o dinheiro dele e faz o quê? E diz você para entrar e comprar, basicamente, mas ele em si não comprou. A partir da tua compra é que ele vai ganhar uma parte, entendeu? Fica esperto nisso também. Aí, o que a gente tem aqui também, né? Start Trading. Eles também têm basicamente aqui, né, meio que uma exchange, né? Por quê? Porque tá aqui, ó, exchange.pointpay.io, né? Eles têm meio que uma exchange aqui também, né? A gente também tem meio que uma exchange aqui. A gente tem Bitcoin Cash, né? Meio que uma exchange, eles têm uma exchange, né? O que é interessante também, né? O que é bem interessante, de fato. E meio que, se eu entendi bem, o projeto PointPay quer ser meio que um banco de criptomoedas, pelo que eu entendi, né? Você pode até pedir, banco de criptomoedas é uma exchange, né? Banco de criptomoedas é uma exchange. Você pode até pedir aqui, ó, um cartão. A Binance também tem cartão, né? Eu até tenho um cartão da Binance e tudo mais. E deixa eu puxar aqui, ó, PointPay Me, né? Basicamente isso daqui é o que? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, pessoal. O que é de fato, pessoal, o que mais me chama a atenção aqui é o fato do preço estar subindo sem ter nenhuma valorização, sem ter volume de negociação. Se eu compro hoje, amanhã, o meu preço, o meu dinheiro ele surgiu do nada. Eu ganhei mais 33%. Como assim? Isso me chama a atenção e eu não me sinto confortável com isso, tá bom? Eu não me sinto confortável com isso. E isso nos puxa para um ponto muito interessante também, aonde? Lá na SafeMoon. Tá sabendo da SafeMoon, né?
A SafeMoon está com o mesmo tipo de coisa, né? Basicamente o mesmo tipo de coisa. Vocês já vão entender. Não exatamente igual, mas o mesmo tipo. Quando eu falar da SafeMoon, vocês já vão entender. Mas eu tinha que falar sobre esse ponto aqui, sobre a PontPay também, que eu tô achando, tá com um cheirinho de scam que enfim, que me fez ficar com o pé atrás e não colocar o meu dinheiro nesse ativo até o momento. Agora vamos falar sobre a SafeMoon, pessoal. Vamos falar um pouco sobre a SafeMoon. Que eu pesquisei um pouquinho mais sobre ela, fiz uma pesquisa bem mais aprofundada sobre a SafeMoon. Vamos lá. A SafeMoon, ela é uma criptomoeda que tenta resolver o quê? Nada. Ela não tem nada para resolver. Ela não tem um problema que... Para que serve SafeMoon hoje? Para nada. Para nada. Simples assim. Tá bom? Eles têm projeto de que ela vai servir para algo no futuro. E vocês, investidores, estão precificando o futuro. O presente não. Ela não resolve nada por agora, tá bom? Não resolve nada por agora. Esse é um fato. Esse é um fato. Mas o que é SafeMoon? SafeMoon é um protocolo descentralizado DeFi, um token DeFi, né? De acordo com o site da SafeMoon. O site da SafeMoon se descreve a SafeMoon como isso. Elas têm 3 funções, já passou meu inglês, deixa eu mudar aqui, que ocorrem durante cada negociação: reflexão, LP Acquisition e Board. O protocolo SafeMoon é uma combinação de tokens RFI e um protocolo de geração de autoliquidez de acordo com um artigo. A SafeMoon planeja desenvolver uma troca de tokens não fugíveis, NFT, ou seja, ela quer ser uma plataforma de venda de NFT. Mas a Binance em si, que é muito mais gigante que a SafeMoon, né, muito maior que a SafeMoon, já vai lançar sua plataforma em junho. E a SafeMoon quer lançar, a gente não sabe quando, né? Agora vamos lá, o que a gente tem mais aqui? Os fundadores e tudo mais. Isso é um ponto positivo da SafeMoon, até são os fundadores da própria SafeMoon, é um ponto positivo. Mas a gente já vai entender mais a fundo isso, né? A gente já vai entender mais a fundo. Deixa eu ver aqui, ó. Ok, vamos lá no site oficial da SafeMoon, safemoon.net. O ponto positivo da SafeMoon, os pontos, né? Porque não é só um. Eles querem lançar uma exchange, né? Eles querem lançar uma exchange. O que é uma exchange? Eles querem ter uma plataforma de negociação. Tanto é que a gente viu há pouco tempo que eles querem ser o quê? Tá aqui, ó. Uma plataforma desenvolvida para ser uma exchange de NFT, né? O que a Binance já vai lançar em junho, né? E que já vai, com certeza, vai aumentar o preço da BNB, com certeza, tá bom? Agora a gente vai ver SafeMoon Protocol. O que a SafeMoon resolve hoje? Nada, né? Ela não resolve nada por hoje. Ok, o pessoal tá precificando o futuro. Todo mundo na SafeMoon... Bom, vamos focar nos pontos positivos primeiro, né? Pontos positivos da SafeMoon. Eles querem lançar uma exchange. Uma exchange por quê? Por crowdfunding. O que é crowdfunding? Crowdfunding é quando eles conseguem uma comunidade e um pessoal que vai, né, de fato, financiar o projeto deles. Eles querem ter $1 milhão para conseguir lançar essa plataforma. E eles já conseguiram mais de metade desse valor. Acho que já passa 600 mil. Da última vez que eu vi estava em 600 mil e pouco, né? 600 mil e poucos dólares. Então, é bem possível que eles vão conseguir fazer o quê? Que eles vão conseguir atingir esse valor. Opa! Deixa eu até mudar aqui, ó. Pra gente ver a página daqui, ó. SafeMoon Exchange. Founding page, né? Vocês querem, para quem quer financiar o projeto da SafeMoon, ok, eles já atingiram o objetivo. Da última vez que eu vi, já tem de fato algumas semanas, eles estavam em 600 e poucos mil, e agora eles já atingiram $1 milhão, eles já têm o dinheiro que eles queriam ter para de fato lançar a exchange, né? Começar a trabalhar na exchange. Eles já atingiram esse valor, né? Inclusive passaram, né? Foi 1 milhão e 2 mil e poucos dólares. Basicamente foi isso que eles atingiram. Tá aqui, ó. Vou traduzir aqui a página para vocês verem, né? Foram arrecadados até agora, ou seja, os objetivos foram atingidos, né? Isso foi uma tradução direta do Google Chrome. $1 million USD has been raised so far, ou seja, o objetivo de $1 milhão foi atingido, tá bom? Basicamente é isso, numa tradução livre minha. Aí, isso é um ponto positivo da SafeMoon. Se você quer precificar futuro, nesse momento você já pode precificar que eles vão ter uma exchange. Por quê? Porque eles já conseguiram ter dinheiro suficiente, certo? Eles já têm dinheiro suficiente para conseguir fazer isso. Eles já têm, certo? Aí, a gente começa a ver o quê? Outro ponto positivo. Eles querem ter uma carteira, tá bom? A SafeMoon quer criar uma carteira
Uma carteira, tá vendo a Trust Wallet? A Trust Wallet tem uma carteira de criptomoedas. A SafeMoon quer ter uma carteira de criptomoedas também. Então, eles também querem... Os investidores também já estão precificando esse futuro. Eles vão ter uma carteira, essa carteira vai conseguir utilizadores, vai bombar e tudo mais. Então, eles já estão precificando isso também. E um aplicativo para quê? Eu vou até beber um pouco d'água aqui. Eles também querem ter um aplicativo para você conseguir acompanhar os teus investimentos, né? Um app de acompanhamento de investimentos, como o Kinvo, como o Trademap, né? Que são para a Bolsa de Valores. Eles querem ter um aplicativo desse para conseguir acompanhar a carteira do pessoal que investe em criptomoedas, tá bom? Então, isso também se tem que ter mesmo, certo? Outro ponto muito positivo da SafeMoon, esse ponto até, eu nem vou dizer que é um ponto muito positivo, porque isso é bom para a SafeMoon e ao mesmo tempo é ruim para a SafeMoon. Como assim, pessoal? Como assim é um ponto positivo e um ponto ruim para a SafeMoon? A SafeMoon é um ativo muito deflacionário mesmo, tá bom? A deflação é um dos pontos principais deles, né? E eles beneficiam quem compra o ativo e guarda, quem faz hold do ativo. Tanto é que vocês veem aqui no site deles que eles mostram já no cabeçalho, assim com orgulho, a SafeMoon tem mais de 1 milhão de holders, né? 1 milhão e 500 mil holders, né? Eles já mostram isso aqui. Olha, eu vou até para a live chart aqui, ó, para a gente ter aqui, ó, Budget Finance, né? O live chart, né? Como é que se diz, pô? O carinho, né? O gráfico em si, o gráfico ao vivo. Vamos lá no gráfico diário que vai ficar bem mais fácil de ter uma noção do ativo no gráfico diário, né? Explosão de preço e tudo mais. Eles mostram aqui claramente que o objetivo da criptomoeda é que você guarde ela, compre e guarde. Isso é bom, mas isso ao mesmo tempo é ruim. E eles cobram uma taxa para todo mundo que vende o ativo, cobra uma taxa de 10% sobre a venda, né? E os holders recebem 5% dessa venda e os outros 5% são queimados. E a queima, pessoal, ela está sendo tão agressiva que, para você ter noção, quando a SafeMoon foi lançada, ela tinha mais de 1 quadrilhão quando foi lançada. E hoje já está em mais ou menos 600 bilhões, é isso? Aqui, ó, milhares, milhões, bilhões, trilhões, né? Tá em 600 trilhões, perdão, não bilhões, trilhões, 600 trilhões, mas quando ela foi lançada ela estava mais de 1 quadrilhão. Ou seja, a queima está sendo muito forte na SafeMoon, tá bom? Isso é bom, mas ao mesmo tempo isso é ruim. Ah, Ednei, como assim um projeto deflacionário é ruim? Como assim essa queima está sendo ruim para a SafeMoon? Por causa da liquidez. Isso é um problema que quem é iniciante não consegue observar, tá bom? Isso é um problema que quem é iniciante não consegue observar. Mas para ter valorização de um ativo, tem que ter o quê? Tem que ter aquela curva da oferta e demanda. Como assim curva de oferta e demanda, Ednei? Vou tentar explicar aqui para vocês. Quando você tem muita gente comprando o ativo ele vai fazer o quê? Ele vai se valorizar, ele vai subir, né? Ele vai subir de preço. Por quê? Porque tem mais gente comprando do que gente vendendo. Logo, a oferta do token, a oferta está sendo pouca oferta, né? A oferta está sendo pouca, ou seja, a oferta está com uma curva descendente e a demanda está tendo muita gente comprando, né? Oferta, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, tem um O de oferta e esse D de demanda. Muita gente comprando, pouca gente vendendo, o preço ele sobe, certo? Muita gente comprando, pouca gente vendendo, o token ele sobe de preço, certo? Agora pensa o contrário. Se o token quer ser deflacionário e ele pune toda a gente que compra, que vende, perdão, ele pune toda a gente que compra, para quê? Para conseguir ter essa curva de oferta e demanda, certo? Para conseguir ter essa curva de oferta e demanda e o preço subir, é um ponto positivo. Só que ao mesmo tempo a liquidez no mercado ela cai muito. Por quê? Porque muita gente vai começar a comprar o token com visão de hold. Eu vou comprar e não vou vender. Então, se não vai ter gente vendendo, só gente comprando, o preço vai subir, né? Agora pensa o contrário. Se uma baleia vender SafeMoon, fudeu. Por quê? Porque automaticamente a liquidez no mercado ela é tão baixa que se um pessoal entra já vendendo fortemente, né, vende fortemente o token, o preço ele vai automaticamente despencar. Sem contar que, de fato, muita gente que está comprando SafeMoon
não está 100% confiante no projeto. E essa é a verdade, não está confiante no projeto. Muita gente diz aí que está comprando para hold, mas se uma baleia sai vendendo CFMUN e o preço começa a cair, pode ter certeza que isso vai gerar uma cascata de queda. Uma cascata vai gerar uma queda forte no mercado. Muita gente vai vender. E como já tem pouca liquidez, aí a coisa piora. Tá bom? Aí a coisa piora. Aí a coisa piora mesmo, a coisa fica feia, né? Eu torço para que isso não aconteça. Eu, Ednei, por exemplo, ó, muita gente pode estar querendo saber, Ednei, você considera comprar CFMUN? Eu tenho CFMUN, eu tenho em consideração comprar CFMUN, eu não comprei, tá bom? Eu tenho em consideração comprar CFMUN. Ah, Ednei, quando? Seguindo a minha estratégia, eu acho que a CFMUN nesse momento, ela ainda pode desvalorizar mais um pouquinho, né? Eu acho que ela ainda pode desvalorizar mais um pouquinho. Opa, não consigo traçar Fibonacci aqui por algum motivo. Eu quero comprar CFMUN, mas eu não compraria no preço que está nesse momento, tá bom? Eu não compraria por agora. Por agora eu não compraria, né? Eu acho que CFMUN chegando numa região de, por exemplo, de 78 de Fibo, que é 0.000000. Bom, essa região aqui de 23,42 estaria bem interessante para começar a pensar em compra. E depois de uma valorização de preço, com certeza a gente vai ver uma desvalorização. Inclusive a gente já viu uma desvalorização, né? Mas eu acho que o preço ainda pode cair mais um pouco. E caindo mais um pouco eu considero comprar, tá bom? Eu considero comprar mesmo. Mas por agora, esses pontos negativos, eles têm que ser, né? A parte da deflação, é interessante ver que existem dois lados. Existem dois lados, tá bom? Existem dois lados. Tem uma parte positiva, tem uma parte negativa. Quem tenta fazer trade nesse ativo não consegue fazer trade na CFMUN. Por que não faz trade na CFMUN? Porque a taxa é absurda. Então, por causa disso também, o pessoal que faz trade vai parar de comprar e vender comprar e vender muito, e a liquidez, né, ela é muito baixa. A liquidez vai ser baixa no ativo, tá bom?